Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estamos chegando na reta final, né? É um semestre de muitas lutas, muitas dificuldades. Nós tivemos que nos adaptar e eu tentei de todas as formas trazer um pouco de conhecimento para vocês. Espero ter contribuído com isso, ok? Hoje nós estaremos fazendo uma revisão geral de tudo que a gente viu no semestre, desde a parte presencial, também da parte remota, né? Para que nós possamos na semana que vem realizar a avaliação final. Tá chegando ao fim, né? E podemos dizer que somos vencedores e vamos passar por tudo isso juntos, ok? Vamos lá então? Bom, a primeira coisa que a gente discutiu em sala de aula é um conceito muito simples da matemática, que são as regras de sinais, e são conceitos que muitas vezes causam desconforto nos alunos, e mesmo sendo operações bem básicas da matemática. Vamos rever então? Primeiro caso, quando nós temos dois números negativos, ou seja, se eu tenho dois números negativos, tem as regras tradicionais da matemática, que diz que a gente deve copiar o sinal e somar os números, né? Mas eu particularmente prefiro, como nós temos aqui menos 4 com menos 2, eu estou devendo 4, também estou devendo 2, quer dizer que eu vou continuar devendo, não paguei nada. Se eu continuo devendo, o resultado dos sinais meus é mais, tá? Mas você pode usar a regra da matemática, que diz que quando eu tenho dois números negativos, eu copio o sinal do menos e somo os outros dois números. 4 mais 2, 6, e fica menos 6, ok? Então, dois sinais negativos, copio o sinal e soma. Ou, estou devendo, vou continuar devendo mais ainda, menos 6. Segundo caso, quando temos dois números positivos, aí fica muito fácil, né? Aí é só somar e conservar o sinal, né? 12 com mais 9, eu vou ter 21 aí. E o terceiro caso, quando eu tenho um número negativo e o outro número positivo. A regra matemática diz que quando temos um número negativo e outro positivo, ou vice-versa, devemos repetir o sinal do maior número em módulo e depois devemos subtrair o maior número em módulo pelo menor número. Olha que complicação, né? Mas enfim, eu particularmente prefiro da seguinte maneira. Eu estou com menos 10, ou seja, estou devendo 10 e mais 7, eu tenho 7 para pagar. Se eu estou devendo 10 e tenho 7 para pagar, eu não vou conseguir pagar toda a minha conta, porque eu devo mais do que eu tenho. Se eu devo mais do que eu tenho, a resposta é negativa. E se eu tiver mais do que eu devo, a resposta é positiva, é muito simples, tá? Então, olha lá, menos 10 com mais 7, estou devendo 10. Tenho 7 para pagar, vou continuar devendo 3, então menos 3, ok? E aí nós temos também as regras de sinais para multiplicação, que são essas daqui. Particularmente, na multiplicação e na divisão, sinais iguais dá mais e sinais diferentes dá menos. Então, mais vezes mais dá mais, menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos e menos vezes mais dá menos. Isso vale tanto para multiplicação como para divisão. Sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Perfeito? Nós vimos também as expressões numéricas, né? As benditas expressõezinhas numéricas, né? E nas expressões numéricas, primeiro a gente tem que ter uma ordem para resolvê-las. Primeiro a gente resolve tudo que está dentro do parênteses, né? O que nós temos aqui nessa expressão, nesse exemplo aqui, o parênteses, o que eu tenho dentro do parênteses? 20 dividido por 2 mais 10. Depois, o que está no colchete, que é logo na sequência lá. No colchete, que tem tudo isso daqui no colchete, ó, acompanhe minha setinha. E por fim, eu resolvo o que está dentro da chave. Vamos acompanhar a resolução, então? Então, veja só. Primeiro, resolvendo o parênteses. E dentro do parênteses, eu tenho duas operações. Tem a operação de dividir e uma operação de mais. Aí, sempre eu vou fazer primeiro a operação de dividir e vezes e depois mais e menos, na ordem que segue. Então, primeiro eu vou fazer 20 dividido por 2, certo? 20 dividido por 2 e depois eu vou somar com 10. Então, veja só. Primeiro resolvemos aqui o parênteses. 20 dividido por 2 eu tenho 10, com mais o 10 aqui, que eu vou ter 20. A hora que eu resulto num número só, eu posso tirar o parênteses. Eu elimino o parênteses. E aí, a hora que eu elimino o parênteses, vai sobrar o colchete. E aí, o que fica no colchete? Vamos ver, olha lá. Ficou no colchete 25 vezes 4 mais 40 menos 20. Vou fazer a primeira operação de vezes. Então, 25 vezes 4, 100.
mais 40 menos 20. Daí fica como? Olha lá, 100 mais 40, 140. 140 menos 20, 120. A hora que fica o número só, tiro o meu colchete. Olha lá, na parte de baixo já eliminei o colchete. Ficou só o que está dentro da chave. Aí eu vou resolver o que está dentro da chave. 14 menos 120, eu vou ter menos 106. Aí, como ficou o número só, e eu tenho um sinal na frente do outro, como vocês podem observar aqui, observe a minha setinha, eu tenho mais vezes menos, e mais vezes menos dá menos. A hora que eu faço isso, eu elimino a minha chave. Então, o resultado ficou 25 menos 106, que vai me dar menos 81. E aí está o resultado final, ok? Espero que tenham entendido. Nós fizemos vários exemplos de exercícios de expressões numéricas lá em sala de aula, não é verdade? Agora vamos ver um pouquinho a parte de frações, né? As frações são ditas as mais problemáticas na matemática, né? Mas vamos rever, nós já vimos esse conteúdo, vamos discutir um pouquinho mais, tá bom? Então nós temos nas frações a soma e a subtração, e nós temos aqui, ó lá, quando as frações possuem o mesmo denominador. O que é denominador? O numerinho que está embaixo. Se possuir o mesmo denominador, basta eu fazer a operação com o número que está em cima, com os numeradores. Então, eu tenho lá 1 com mais 2, 3. Só somei a parte de cima e conservo a parte de baixo, como vocês estão vendo aqui. E quando os denominadores são diferentes, que nem o caso dessa daqui que eu estou mostrando para vocês, olha lá. Um denominador é 3 e outro denominador é 4. Neste caso, nós devemos fazer o MMC, mínimo para o múltiplo comum. E como que eu faço? Eu pego os dois que estão embaixo aqui, o 3 e o 4, passo um traço e vou achando os divisores, os números primos divisores de 3 e 4. De 3 e 4, dá para dividir por 2? O 4 dá, então eu coloco o 2 aqui. O 3 não dá para dividir por 2, eu repito ele aqui embaixo. O 4 dividido por 2 dá 2 e o resultado vem aqui embaixo. Vão acompanhando a minha setinha. Aí, 3 e 2, ainda dá para dividir por 2? Dá. O 2 ainda dá para dividir por 2. Então, eu continuo. O 3 não dá, repito ele aqui embaixo. 2 dividido por 2 dá 1. E aí ficou 3 e 1, não dá mais para dividir por 2. Agora tem que dividir por 3. Então, agora eu divido por 3. Olha lá, agora eu coloquei 3 aqui. 3 dividido por 3 dá 1. Quando resulta embaixo aqui 1 e 1, significa que terminei meu MC. Aí basta eu multiplicar os números que ficaram aqui do lado direito do traço. Então, vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 3. Olha lá, 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Então, o meu denominador a partir desse momento será o número 12, certo? Então, lá, embaixo eu vou colocar 12. E aí, o que eu faço? Esse 12 que está embaixo, eu vou dividir pelo número que estava embaixo da fração anterior e o resultado multiplicar pelo de cima. É o que está aparecendo aqui, ó lá. 12 dividido por 3 vezes 2. Então, lá, 12 dividido por 3 vezes 2, que é essa primeira fração aqui. E na outra aqui, ó, vai ficar como? Ó, 12 dividido por 4 vezes 9. Tá aqui, ó lá. 12 dividido por 4 vezes 9. Então, fica 12 dividido por 3, que dá 4. 4 vezes 2, o 8 que tá aqui. E aqui, ó, 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 9, o 27 que tá aqui. Aí, só basta eu somar a parte de cima. 8 com mais 27, vou ter 35 dozeavos, que é a resposta da minha fração com denominadores diferentes. Ok? Espero que tenham lembrado aí os exercícios que nós fizemos em sala de aula. Vários exemplos também, não é verdade? Vamos discutir agora um pouquinho a parte de multiplicação e divisão de frações. Vamos lá? Nós temos aqui o primeiro exemplo lá. 1/2 de 1/3, que é 1/2 vezes 1/3. Na multiplicação é muito simples. Eu vou multiplicar o número de cima vezes o de cima e o número de baixo vezes o número de baixo. O de cima vezes o de cima dá 1. E o de baixo vezes o de baixo dá 6. Então, lá, 1 vezes 1 dá 1 e 2 vezes 3, 6. Então, ficou 1/6. Tá? Então, é muito simples. Na multiplicação, só multiplicar o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Veja só, agora na divisão. Na divisão, eu tenho aqui 5/7 divididos por 2/3. Eu copio a primeira fração e multiplico a segunda fração invertida, ou seja, passo o 3 para cima e o 2 para baixo. Olha lá. Essa aqui eu inverto, lá. Aqui ela está invertida. Então, fica essa fração vezes a segunda invertida.
A hora que transforma em multiplicação, é só multiplicar. 5 vezes 3, 15, e 7 vezes 2, 14, como está aqui. Tem outra forma de nós fazermos divisão de fração também, que é desta forma aqui, ó, uma fração sobre a outra. Quando tem uma fração sobre a outra, basta eu multiplicar os dois da ponta, ó, 3 vezes 3, já vai vir aqui, e na parte de baixo eu multiplico os dois do meio, ó, 5 vezes 7, e vem na parte de baixo. Repetindo, então, ó, quando tiver uma fração sobre a outra, eu multiplico os dois da ponta, que é 3 vezes 3, ele fica na parte de cima da fração, e os dois do meio, 5 vezes 7, ele vem na parte de baixo da fração. Aí 3 vezes 3, 9, e embaixo 5 vezes 7, 35. E aí tá outra maneira de a gente poder fazer divisão de frações também, ok? Espero que tenha entendido. Vamos para o próximo conteúdo? Vamos falar agora sobre regra de 3 simples, não é? Tem aqui um exemplo para a gente poder relembrar uma regra de 3 simples. Então, olha lá, um trem deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 480 km por hora? O segredo das regras de 3 é você colocar bem o cabeçalho aqui em cima. Então, ó, ele falou da velocidade do trem, então eu coloquei a velocidade do trem em km por hora. Depois ele falou do tempo do percurso, ó, tempo do percurso em horas. E aí eu vou preenchendo os quadradinhos, olha lá. Ele, a 400 ele levou 3 horas. Se ele tiver a 480, ele vai levar X. Esse é o primeiro passo, montar a tabelinha. Segundo passo é questionar se é uma regra de 3 direta ou se é uma regra de 3 inversa. Como que eu vejo isso? Ó? Eu faço a pergunta, se eu aumentar a velocidade do trem, eu preciso aumentar o tempo para fazer o mesmo percurso? Claro que não. Se eu aumentar a velocidade do trem, eu vou conseguir fazer o mesmo percurso em menos tempo. Então, esse aqui é inverso em relação a esse. Então, essa aqui é uma regra de 3 simples e inversa. E quando eu tenho uma regra de 3 simples e inversa, o que eu faço? Eu inverto a parte daqui, ó. Então, lá, eu vou passar o 480 para cima e o 400 para baixo. Como vocês estão vendo aqui embaixo, ó lá. Sempre eu começo com a coluninha que tem o x. Então, 3 sobre x igual. Aí eu vou para outra. Como é inverso, passo 480 para cima e o 400 para baixo. Então, ficou 480 em cima e 400 embaixo. Aí, feito isso, eu vou multiplicar em cruz. Aí fica 480 vezes x, 480x. E 3 vezes 400, que vai me dar 1.200. Aí ficou 480x igual a 1.200. Passo 480 para lá. Então, vai ficar x igual a 1.200 dividido por 480, que vai me dar 2,5 horas. Ok? Vamos para um exemplo agora de regra de 3 composta. Então, veja só, ela entra mais do que duas operações aí, de 3 para cima, tá bom? Então, vamos lá? Ele diz o seguinte, ó lá, trabalhando 6 dias, 5 operários produzem 400 peças. Então, coloquei dia de trabalho, número de operários e peças. Então, 6 dias, 5 operários, 400 peças. Quantas peças, então embaixo de peças eu vou colocar X, desse mesmo tipo, serão produzidos por 7 operários embaixo do 5, e em 9 dias, 9 embaixo do 6. Ok? Aí nós fazemos as perguntas. Só que quando for composta, sempre eu pergunto a parte que tem o X para a coluna do lado. Depois que eu fizer isso, volto para a parte que tem o X e comparo com a outra coluna, separadamente, tá bom? Então, olha lá, se eu aumentar a quantidade de peças, né, eu vou precisar de mais operários. Então, essa com essa são diretas. Se eu aumentar a quantidade de peças, eu vou precisar de mais dias de trabalho para produzir. Então, ela é uma regra de 3 direta, não vou precisar inverter nada. Para eu montar ela, eu começo com a coluninha aqui, ó, que tem o x, então 400 sobre x, igual às outras duas, né? Então, lá, 400 sobre x igual a 6 nonos vezes 5 sétimos. Próximo passo é nós multiplicarmos as duas que estão aqui, né? Então, vai ficar 6 vezes 5, que dá 30, está aqui, e embaixo 9 vezes 7, 63, que está aqui. Feito isso, quando fica uma fração igual a outra fração, eu posso multiplicar e devo multiplicar em cruz. Aí fica 30 vezes x, 30x como está aqui. 400 vezes 63, que vai me dar 25.200. O 30 está multiplicando x, passa para lá dividindo. Então, fica x igual
25.200 dividido por 30, que vai me dar 840 peças. Então, nesse caso aqui, ele vai produzir 840 peças. Ok, gente? Essa foi uma regrinha de 3 composta. Vamos agora para mais um exemplo de uma regrinha de 3 composta, só que inversa, né? Vamos ver uma inversa. Então, eu tenho aqui, se 8 homens levam 12 dias montando 16 máquinas, então lá, quantidade de homens, tempo de montagem, número de máquinas. 15 homens levarão quantos dias para montar 50 máquinas? Fui montando aqui de acordo com o exercício me deu, e agora eu vou fazer pergunta. Presta bem atenção. Se eu tiver mais tempo de montagem, né, eu posso diminuir a quantidade de homens, não é verdade? Se eu tenho mais tempo para produzir, eu posso diminuir a quantidade de funcionário, vou ter mais tempo. Agora, se eu aumentar o tempo de montagem, eu vou produzir mais máquinas. Então, olha lá, o tempo de montagem com o número de máquinas, as duas são diretas, mas o tempo de montagem em relação à quantidade de homens, elas são inversas. Então, o que eu vou ter que fazer? Como está mostrando a setinha aqui, ó, nesse caso aqui, 8 quinzeavos, eu vou ter que inverter, passar 8 para baixo e 15 para cima. Então, fica como lá? 12 sobre x, sempre começa pela coluninha que tem o x, então 12 sobre x, igual, tá até em amarelo aqui porque foi o que eu inverti, lá, 15 para cima, 8 para baixo, vezes a última que é 16 sobre 50. Aí é só multiplicar, 12 sobre x fica a mesma coisa, aqui ó, 15 vezes 16, 240, e 8 vezes 50, 400. Multiplica em cruz, 240 vezes x dá 240x, e 12 vezes 400, que é o que está aqui. Então ficou 240x igual a 4.800. Passo 240 para lá dividindo, vai ficar 4.800 dividido por 240, que vai me dar 20 dias, certo? Então, ó, o tempo de montagem nesse caso será de 20 dias. Agora a gente vai tratar um pouquinho de alguns problemas, algum exemplo de problema matemático, que foi um dos temas que nós discutimos em nossas aulas aí, tá bom? E eu trago um exemplo para vocês aqui, um exemplo simples, né? É para quem trabalha com ensino fundamental 1, então um exemplo bem simples. Então, lá. Se 6 latas de leite custam R$ 72,00, qual o preço de 9 latas? Então, nesse caso, primeiro eu tenho que descobrir qual o preço de uma lata. A hora que eu descobrir o preço de uma lata, basta eu multiplicar por 9, que eu vou saber o preço das 9 latas. Então, o que eu faço? A lata vale x, então seria 6x igual a 72, que é a mesma coisa que 72 dividido por 6. Então, se eu divido 72 por 6, eu vou saber o preço de uma lata de leite, que é 12. Sabendo o preço de uma lata, basta eu multiplicar por 9, que eu vou descobrir o preço de 9 latas. Então, 9 vezes 12, 108. Então, 9 latas de leite custarão R$ 108,00. Ok, gente? Vamos lá. Nós tratamos também em nossas aulas do tema porcentagem, que é muito importante, né? Vocês vão utilizar muito no cotidiano de vocês. E eu trouxe um exemplo aqui. Você vai a uma loja do shopping ou uma loja virtual e encontra um produto com 10% de desconto. Se o produto custa 120, quanto que eu vou pagar? Muitos acabam fazendo esse exercício e dando o valor do desconto e não quanto vai pagar. Então tem que tomar um certo cuidado. Para eu achar 10% é muito fácil, é só pegar o número que está aqui, ó, a vírgula está aqui, é só andar uma casa para a esquerda. Ó. Se eu andar uma casa para a esquerda, acompanha a setinha minha aqui, ó. Setinha está em cima da vírgula. Se eu andar uma casa para a esquerda, fica 12. Isso é 10%. Então, 10% de 120 é 12. Se eu sei que 10% é 12, basta eu tirar 12 do total, que era 120. Então, 120 menos 12, eu vou ter 108. Então, quanto eu vou pagar pelo produto? Eu vou estar pagando pelo produto R$ 108,00. Perfeito, gente? Bom, agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a atividade dessa semana, que é a nossa atividade do anexo 4A. Lembrando para vocês que a ficha do anexo 4A está lá na atividade online, tá? Eu coloquei como envio de arquivos essa semana para vocês poderem enviar como arquivos, tá? Então, tá lá o arquivo do anexo 4A, mas quem quiser pode pegar também no portal, tá bom? Então, lá, cada aluno vai ter que realizar uma pesquisa sobre problemas matemáticos que envolvam porcentagem, de preferência, se achar em relação à educação, melhor ainda. Se não achar, tudo bem, pode fazer com problemas matemáticos que envolvem porcentagem. A pesquisa deve ter capa, desenvolvimento da pesquisa, né? Introdução antes, né? Depois desenvolvimento, depois uma conclusão, referências, como se fosse um trabalhinho que vocês vão fazer no Word mesmo. Depois que fizeram o trabalhinho no Word, depois o nome tudo certinho, semestre, vão me enviar como arquivo aí na atividade dessa semana.
Perfeito? Na verdade, eu já tinha anunciado esse anexo na semana passada, só que o portal abre hoje para vocês começarem a enviar. E fica aberto até o dia 3/6 para vocês enviarem, tá bom? Além de enviar esse trabalhinho, vocês vão ter que enviar para mim a ficha que vocês têm que preencher. Tá no portal e eu também anexei aí na atividade, tá lá como anexo na atividade também. Na ficha, na hora de colocar as horas lá, lembrando que os professores que você tem 4 aulas tem que contar 20 horas, os professores que vocês têm 2 aulas tem que contar 10 horas. Então, no meu caso, são 20 horas. E como vocês vão distribuir as minhas horas? Veja só, vocês vão colocar pesquisa em livros e sites, vão colocar 12 horas, do jeito que está aqui. Apresentação do professor, 4 horas. Divulgação para os colegas, 4 horas. Completando assim 20 horas. Ok? Não deixe de preencher, tanto lá em cima como embaixo no canhotinho, preencha tudo, nome de vocês, RA, tudo certinho, a disciplina, né? Semestre que vocês estão, tudo certinho. Preencha tudo e envia isso daí também para mim como anexo aí no envio de arquivos. Vocês vão enviar 2 arquivos, o trabalho e a ficha. Aí o que eu vou fazer com a ficha? Eu vou imprimir ela, vou assinar e vou deixar na secretaria para que a secretaria assine e vocês a partir de julho posso passar lá na secretaria para retirar o canhotinho da entrega. Ou quem vai retornar no semestre que vem pode retirar no semestre que vem também, tá bom? Agora alguns avisos finais para vocês. Nós estamos quase finalizando o semestre, né? Então vamos lá. Na semana que vem nós temos a nossa prova final, certo? Que o conteúdo é tudo que a gente revisou hoje, ou seja, tudo que foi aprendido no semestre, eu posso estar cobrando nessa prova final. Porque a semana de provas começa exatamente no dia 4, tá? Porque na semana seguinte é feriado, então não teria como fazer a prova. Então, nossa prova é dia 4/6. Quem precisar fazer alguma avaliação substitutiva, porque perdeu uma das 4, vai ter que solicitar na secretaria e a secretaria vai me avisar e a pessoa vai fazer a avaliação substitutiva dia 18/6, ok? E a avaliação de exame vai acontecer dia 25/6, para quem não conseguiu atingir a média. Espero, graças a Deus, que ninguém tenha esse problema, quer dizer, né? Que todos consigam ser aprovados. Ok, gente? E caso vocês tenham conseguido a nota depois do 4/6, né? Provavelmente depois de uma semana eu vou estar postando no portal as notas. Quem tiver tudo ok, está dispensado do exame e da avaliação substitutiva. Aí para o dia 18, para o dia 25, só fica os alunos que precisarem fazer substitutiva e avaliação de exame. Perfeito? Espero ter contribuído com todos nesse semestre tão difícil que foi para todos nós. Quero deixar aqui um grande abraço para vocês, muita saúde, obrigado pela atenção e, como não poderia faltar, um beijo no coração de vocês. Abraço!